Olá, senhores. Olá, senhoras. Bem-vindo ao ambiente virtual de ensino da PMRN. Vou falar um pouco agora sobre termo circunstanciado de ocorrência na PMRN. E eu sou o Capitão Soares. Meu nome é Rafael Soares Ribeiro. Sou nascido na cidade de Mossoró. Sou o capitão da Polícia Militar da turma 2009, biólogo pela UFRN, mestre em Ciência, Tecnologia e Inovação pela UFRN também. Atualmente estou cursando o MBA em Gestão de Projetos pela USP. Fui analista técnico de projetos pela Senasp em 2018 e minha outra experiência foi ser peacekeeper na UNAMID pela ONU no ano de 2019 e meados de 2020. Eu acho importante falar um pouco da minha experiência porque minha experiência ditou e ditará durante todas essas instruções do TCO o que eu vou falar para vocês, porque é a questão mais processual e mais prática do que nós fazemos como policial militar na rua. E eu vou basicamente explicar para vocês um processo. E o processo nada mais é que uma sequência de tarefas, que você vai ter uma entrada e vai ter uma saída aqui, um produto. E nisso tudo, eu tive a oportunidade de ver na minha experiência como capitão de polícia, como tenente de polícia e aspirante de polícia na época do 5º Batalhão. O 5º Batalhão, para quem não conhece, é aquele batalhão da Zona Sul, que envolve os bairros de Ponta Negra, Neópolis e Candelária. E nesse batalhão eu tive a oportunidade de ter contato com a comunidade, reuniões comunitárias, controle social a partir da comunidade também, atividades e grandes eventos. E ainda tive a oportunidade de ir para a Companhia Ambiental, a CIPAM, trabalhar no Parque das Dunas com crimes ambientais e trabalhar com prevenção de crime de menor potencial ofensivo. É aqui que nasce minha história com o TCO, na Companhia Ambiental, na campanha Embaixo e Bom Som. Isso vai ser bem detalhado nas próximas instruções, vou falar um pouco dessa campanha, que a campanha basicamente era enfrentamento e perturbação do sossego alheio, porém a gente notou também que a perturbação do sossego alheio influenciava a diminuição de outras infrações penais. Isso vai ser bem detalhado nas próximas instruções, mas só estou adiantando aqui de onde é que veio isso. Outra experiência que eu tive foi como analista técnico na Senasp, no Ministério da Justiça, em Brasília, de projetos. Eu tive a oportunidade de visitar todas as regiões do Brasil e quase todos os estados, as grandes capitais. E visitando regiões críticas, que são regiões onde eram concentrados alguns projetos sociais e projetos de segurança pública. E lá eu consegui enxergar na prática ou na vivência de outros operadores de segurança pública várias situações necessárias de fazer intervenções no sentido de implementação do TCO. E o que mais me surpreendeu nessas visitas em locais foi no Rio de Janeiro, que é uma cidade conhecida em relação a crimes de menor potencial ofensivo, contudo, o maior problema deles lá também é o crime de menor potencial ofensivo. Inclusive, recentemente, nessas últimas notícias, teve até uma ocorrência envolvendo um som alto e uma lesão corporal grave, quando uma médica foi reclamar para tentar diminuir o volume do som. Então, essa foi uma das experiências que eu vi na Senasp, em loco. Isso eu tive a oportunidade de ver isso lá. Minha outra experiência, que também influenciou bastante em como eu penso hoje em relação a processos, em relação à coleta de dados, em relação a TCO, foi como ser um polo policial da ONU, lá no Sudão. Eu passei 1 ano e 5 meses lá, e eu meio que vivi mais uma vez minha experiência como policial. Desde patrulheiro até coletador de dados ou analista de dados para subsidiar a decisão do comandante da missão. E todas essas experiências me levaram a pensar mais uma vez quão importante é o policial militar saber coletar informações, saber preencher um boletim de ocorrência, saber fazer um TCO. Então, essa instrução é para isso. Você entender o processo de TCO, o processo de coleta de dados e qual é o impacto que isso tem na sociedade. Qual é o impacto que isso vai causar também na questão orçamentária em relação a quão o nosso Brasil pode realmente diminuir, aumentar a eficiência das nossas instituições policiais. Então, vamos falar um pouco sobre isso e milhares de coisas. As instruções são dinâmicas, vou tentar explicar daqui a pouco como é que vai funcionar. Porém, agora vamos falar um pouco sobre o sumário. O sumário, vou explicar daqui a pouco como é que funcionam os encontros. Vou falar agora nessa primeira aula como o que é coleta de dados, o processo de descoberta do conhecimento. Eu acho que esse é um ponto muito importante.
o que é um bom decisor linguístico. Você é um bom decisor linguístico? Você tem que saber se é um bom decisor linguístico. Você, como policial militar que trabalha na rua, tem que saber. Ou não. Até o decisor linguístico tem que ter um bom decisor linguístico também para quem estiver também no administrativo. Redação oficial, falar só um pouco breve sobre redação oficial, só para vocês saberem onde procurar materiais. Falar finalmente o que é o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrências. E vocês vão ter a oportunidade, eu vou deixar um link aqui depois no final, para vocês mandarem perguntas sobre essa aula. E será, vocês vierão para mim, eu posso construir na próxima aula. E, pessoal, agora vamos ficar com as palavras do subcomandante-geral da PMRN, o Coronel Mendonça. Ele tem uma mensagem para vocês. Estimados alunos, saudações a todos. Todos vocês, como nós aqui na gestão, estamos acompanhando dia a dia a evolução do sistema de segurança pública no nosso país e também no nosso estado. Com o advento da Lei 9.099, nós começamos a dar o primeiro passo na conquista da cidadania do policial, como também do emprego do policial como um agente moderador e um agente capaz de resolver conflitos sociais. Os senhores, a partir de hoje, vão ter início no curso de termo circunstanciado de ocorrências, que é uma ferramenta utilizada agora por todas as polícias, onde a nossa do Rio Grande do Norte está começando a capacitá-los, para que vocês também possam ser partícipes de uma forma muito mais forte no emprego do dia a dia do nosso trabalho. O conhecimento dos senhores, a dedicação e o emprego dessa nova ferramenta vai otimizar o trabalho, melhorar a nossa prestação de serviço e fazer vocês a cada dia ter uma importância maior como um operador da cidadania. Saudamos a todos, peço a todos que se dediquem no aprendizado, lembrem-se da importância que os senhores têm para o contexto como policiais. Nós somos peças-chave para a resolução de conflitos sociais na sociedade e por isso eu peço essa dedicação. Agradeço a todos que estão participando e espero, no mais breve possível, tê-los como os novos operadores dessa ferramenta. Desde já, nos mandamos um grande abraço e boa sorte no aprendizado. Então, como funcionarão os encontros? A princípio serão 4 aulas online, dependendo da produção que vai ser feita aqui. Pode aumentar? Pode. Dependendo das perguntas que vão fazer. Porque pode ser essa construção dinâmica. Então, como funcionarão os encontros? A princípio serão 4 aulas online, dependendo da produção que vai ser feita aqui. Pode aumentar? Pode. Dependendo das perguntas que vão fazer. Porque pode ser essa construção dinâmica. Para cada aula vai ter uma prova. Essa prova vai ser online. Vocês, depois de terminar, vocês podem acessar a prova e logo já fazer 10 questões simples, só para vocês entenderem como é que foi a situação. Lá na prova, vou tentar deixar o link na prova ou aqui no vídeo do material que eu estou passando agora, certo? Todo o material de consulta, vocês podem dar uma olhada. A prova é só para fixação de conhecimento, não se estresse com isso. E vou deixar um link também para vocês enviarem perguntas para mim no final da prova. Fiquei com dúvida nisso, nisso e nisso, quero que o senhor fale mais sobre isso, isso e isso, e outras coisas. Vou tentar também montar para vocês um perfilzinho de como é que é o perfil da turma, em relação à formação, em relação a áreas que vocês atuam, porque todo mundo tem como contribuir. Não só quem já fez direito, mas também, provavelmente, quem já fez outros cursos da área de processos. Se tiver algum engenheiro de produção, para mim é perfeito. Ou alguém na área de processual mesmo que trabalha com administração. Então, porque para mim, TCO é processo. Direito é importante? É. Mas para mim, direito também é processo. Então, vocês vão ver como é que é a dinâmica que funciona em relação a isso. E eu vou começar falando com vocês aqui do modelo de retroalimentação. Esse modelo de retroalimentação foi pensado por von Bertalanffy, que é um biólogo, ecólogo, que difundiu e que criou a teoria geral dos sistemas. Então, eu estou falando de sistemas, porque sistemas é a base, hoje em dia, de quase tudo que a gente faz, em relação a processos, em relação a procedimentos.
E esse modelo de retroalimentação é interessante porque fica claro como é que funciona a comunicação e a coleta de informações. Lembrando mais uma vez que o TCO, o termo circunstanciado, é um documento que você é lavrado, você o faz na rua, você coleta informações com ele. Por isso que eu estou enfatizando essa parte de coleta de informações. Então, nós temos um receptor nesse processo. Esse receptor, ele emite uma mensagem, contudo, ele tem um estímulo antes. Essa mensagem passa pelo aparelho de controle, que eu vou explicar o que é. Aí, que mais uma vez retransmite a mensagem. E, por fim, tem um efetuador, que vai executar a ação. Uma resposta, e essa resposta provavelmente vai ter uma retroação, uma retroalimentação. E assim funciona o processo, assim funciona quase tudo. Se você pegar desde a questão biológica mínima de contração muscular, ou ainda qualquer processo macro de uma estrutura de segurança pública, você vai ver que isso funciona. Eu vou lhe mostrar agora. Então, nós temos o estímulo, como eu falei, o receptor, mensagem, aparelho de controle, mensagem, efetuador e resposta. Numa segurança pública, como é que seria isso? Nós teríamos uma ocorrência, que é o estímulo. Então, você é policial militar, você está na rua, você vai ter um estímulo. Então, vai ser a ocorrência. O receptor, o policial, através do 90, através de um chamamento no meio da rua, ou qualquer outro tipo de mensagem. Você vai ter que dar uma mensagem, vai ter que dar uma resposta para essa ocorrência. Então, você vai coletar dados. Basicamente, vai ser o TCO, a coleta de dados. A coleta de dados é transferida por um aparelho coletor, no caso, aparelho de controle, que seria um boletim de ocorrência ou TCO, ou qualquer outro instrumento que nós podemos utilizar. Auto-prisão em flagrante, em caso de crimes militares, por exemplo. Esses dados são formatados no formato TCO e é enviado para algum lugar, um efetuador, no caso, a Justiça. E a Justiça, por sua vez, se for provado e comprovado tudo direitinho, vai atribuir uma pena para aquela infração penal que ocorreu naquela ocorrência. O fim, a retroação qual seria? A retroação, segundo a economia do crime, quando existe uma punição perceptiva, influencia na decisão individual do indivíduo no comportamento criminal. Ou seja, são vários fatores, mas esse fator eu peguei especificamente porque quando você começa a punir de verdade, ou que o processo funcione, a economia do crime traz para a gente que essa percepção punitiva restringe ou impede o cometimento de crime. É só isso? Claro que não, mas esse é um dos fatores. Então, esse é um modelo que eu estou trazendo para vocês, como é que se pode ser evidenciado para a gente um modelo de retroalimentação, um modelo de coleta de informações. E se você for para engenharia de software, se você for para mineração de dados, se você for para processos penais, vai ter essa estrutura. E é isso que a gente faz na diária, a gente faz isso no dia a dia, certo? Então, guarde isso na mente. É um processo, TCO é um processo, policiamento ostensivo é um processo, nós temos que entregar um produto. Então, atento a essas situações em relação a processo. Porém, como eu falei para vocês, nós somos decisores linguísticos. Ou seja, a palavra decisão decisor, é como você tem que decidir alguma coisa, e linguístico, decidir como falar, como se reportar, como gerar aquela mensagem. Então, depende da situação, depende de vários fatores. Depende para quem você está escrevendo. Aí no slide você pode ver o exemplo de Mônica escrevendo dois recados, duas cartas, vamos dizer assim, duas mensagens. A primeira, ela escreve para Carlos. Carlos, chegarei tarde hoje, estou em diligência. Abraços, Mônica. E o segundo, ela escreve para Eduardo. Informo que as ocorrências do dia de ontem já foram lançadas no sistema. Se houver alguma pendência ou dúvida, por favor, entre em contato. Atenciosamente, Mônica. Vocês viram que é a mesma pessoa escrevendo. Porém, por algum motivo, que eu não sei, vocês também nós podemos pensar ou deduzir, ela escreveu diferente para Carlos e diferente para Eduardo. Isso é decisão linguística. Nós temos que saber como decidir. E isso é importante na coleta de dados do TCO,
porque é um documento formal que vai para a justiça. Então, nós temos que saber como decidir qual linguagem a gente vai utilizar. Então, decisão linguística, tem que saber o que é que vai garantir qual vai ser a sua decisão linguística. A informação que se quer transmitir o quê? É uma ocorrência? É o que exatamente que está acontecendo? A quem se dirige a informação ou solicitação? Para quem está indo a informação? Esse é o segundo ponto. Qual é o canal de comunicação utilizado? É telefone, WhatsApp, TCO, que é um canal de comunicação. Quais são os objetivos do texto, levando em conta o contexto? Quais os recursos disponíveis que podem contribuir para essa decisão? Tem que ter recurso. E que atitude deve-se ter ante a necessidade de decisão? Então, para ser um bom decisor linguístico, os senhores têm, as senhoras têm que tomar cuidado e ter atenção em relação a esses pontos da decisão linguística. Isso, vou falar um pouco agora sobre redação oficial, porque além do TCO nós temos outros documentos oficiais sobre isso. Vai ser uma explicação rápida. Vou deixar para vocês ainda no link aqui embaixo, na descrição, o link do manual da redação oficial da Presidência da República. Quem quiser já pode procurar, que é fácil, só botar lá Manual da Presidência da República, já baixa, porque ele lá explica a questão básica de redação oficial. Não sei se vocês já foram servidores públicos, já trabalharam com redação oficial, mas não é complicado, é muito simples, não adianta complicar. E dentro desse manual de redação oficial, nós temos várias possibilidades comunicativas, ou seja, instrumentos para se comunicar. Ele vai explicar o que é uma ata, um requerimento, um ofício, uma exposição de motivos, um relatório, um memorando, circular, despacho. Experiência própria. Usa o modelo da instituição. Senasc é um modelo, o ONU é um modelo, PMRN é um modelo, o Ministério Público é um modelo. Contudo, o conteúdo é muito parecido, mas é questão de modelos, é questão de comunicação, a questão de como a estrutura você vai utilizar para comunicar dentro dessa instituição. Coisa muito simples. Use sempre os recursos que você puder. Hoje em dia, o nosso celular é uma ferramenta muito poderosa em relação a suporte. Dicionários, corretores, textos técnicos, Google, modelos, manuais de redação, utilize tudo. Vai por mim, sempre tem um erro. E se brincar, se dar uma olhada no meu slide, vai ter um erro, porque eu não consigo ler mais e não encontrar mais o erro. Isso é comum quando se escreve. Então, mais uma vez, só para reforçar, nós temos o Manual da Redação Oficial da Presidência da República. É um manual que define várias coisas em relação ao plano de tratamento, em relação ao tipo de documento. É o principal documento de referência hoje que nós temos no Brasil. Ele define estilo, não orienta a burocracia, ele simplifica as coisas, tenta simplificar, na verdade. Ele evita a linguagem rebuscada, exalta a impessoalidade, documento oficial é impessoal, vale lembrar, formalidade, padronização, clareza, coesão e padrão da língua portuguesa. Então, é basicamente isso que trata o Manual da Redação Oficial da Presidência da República. Porém, nosso assunto aqui é outro. O que é TCO? Finalmente chegamos no tão esperado TCO. É o termo circunstanciado de ocorrências. E de onde é que veio isso? Alguém tem alguma ideia? Quem souber, comenta aí no vídeo, manda a resposta, diz como é que é, já teve contato, já foi lavrou, já foi vítima ou acusado de TCO, que é o termo menor potencial ofensivo, de uma ocorrência, menor potencial ofensivo. E são ocorrências muito corriqueiras no serviço policial militar. 75% do nosso estado, dos últimos 5 anos, são ocorrências nesse estilo, ou seja, coisa corriqueira. Então, vocês vão ver que o negócio é rotina na Polícia Militar. E o que é o termo circunstanciado? O termo circunstanciado de ocorrência é uma peça ao direito que não precisa se revestir de formalidades especiais e na qual a autoridade policial, nós, que tomar conhecimento de infração penal de menor potencial ofensivo, guardem esse nome, infração penal de menor potencial ofensivo, com autor previamente identificado, registrada de forma sumária as características do fato. Então, é uma peça
utilizada para esse tipo de procedimento. Na rua, então, o policial militar se deparou com uma ocorrência de menor potencial ofensivo, eu vou explicar daqui a pouco o que é. Na rua, ele tem que lavrar esse termo e, de forma sumária, pegar as características do fato, identificar o autor previamente e ele tem que assumir a sua presença perante o juiz. Esse processo vai ser bem detalhado nas próximas instruções. Esse agora é só uma pequena introdução. Então, o TCO também, além da peça, o TCO é uma possibilidade comunicativa, como uma ata, como uma parte, mas só que é uma questão bem específica. É uma ferramenta de estruturação de dados. Eu estou coletando os dados, estou estruturando da maneira que outras pessoas entendem. É uma ferramenta de coleta de dados, ou seja, eu estruturo e coleto. É uma ferramenta de formalização de ocorrência. Eu posso formalizar essa ocorrência utilizando o TCO. E é um instrumento legal, é uma peça que descreve o acontecimento de menor potencial ofensivo, de uma infração de menor potencial ofensivo, e qualifica os envolvidos, que pode ser o acusado e a vítima. Então, o que seria o crime de menor potencial ofensivo? No artigo 61 da Lei 9.099, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa lei, as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Isso muda, pode mudar, essa redação geralmente muda, certo? Contudo, tem algumas exceções, inclusive recentes, que eu vou falar nas próximas aulas em relação a isso, que são alguns crimes de trânsito e algumas situações relacionadas a crimes da Lei Maria da Penha. Mas só para efeito de regra, crimes de menor potencial ofensivo são aqueles que a pena máxima não seja superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Certo? Então, isso é um crime de menor potencial ofensivo. Vocês conseguem pensar o que é um crime de menor potencial ofensivo? Vou dizer para vocês que é fácil demais, que é o top zerado lá em cima, do mais comum em todo o Brasil, não é no estado do Rio Grande do Norte, é no Brasil inteiro, é a perturbação de sossego alheio, que é o famoso som alto. É aquela situação que as pessoas enfrentam, basicamente, muitas vezes em praia de veraneio ou um condomínio. Então, esse é só um exemplo. Aí tem lesão corporal leve, aí tem ainda outras, ameaça também, um crime na potencial ofensivo. E a gente começa a entender que esse processo, esse sistema de ocorrências policiais, geralmente, quando tem uma perturbação de sossego, vai ter uma ameaça, vai ter uma lesão, talvez possa ocorrer uma lesão corporal leve. E se a polícia não fazer a intervenção, pode ocorrer uma lesão corporal grave ou uma tentativa de homicídio, que eu já peguei ocorrência nesse sentido já. Então, são coisas que nós podemos fazer intervenção antes de acontecer. E o TCO é a nossa ferramenta. Que o TCO nos permite, inclusive, tentar resolver de imediato o que está ocorrendo, a questão de conflito mesmo. Então, como eu já falei, de onde é que veio essa ideia de TCO? É a Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais de 95, que fala da conciliação e transação. Ela veio e trouxe essa inovação legislativa para o Brasil, essa questão penal, essa questão de processo de segurança pública e coleta de informações, onde a lei fala basicamente os princípios da lei, fundamentais da lei em si, é oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Porém, nosso Brasil, esses princípios parece que são lá só para constar. E o povo adora uma burocracia, adora inventar mais coisas. Então, eu vou explicar agora como é que funciona hoje o processo de TCO em alguns lugares. Eu vou explicar qual é o novo processo que vocês vão ter que submeter, vão ter que executar. Então, voltando. Nós temos, então, como é que ocorre hoje em alguns lugares, boa parte do estado do Rio Grande do Norte e em alguns outros estados, como é que ocorre a lavratura do TCO, certo?
Primeira coisa, ocorre ter a ocorrência. Certo? Vou explicar como é que funciona. A Polícia Militar vai ao local da ocorrência, toma conhecimento dos fatos, recolhe as partes, convida-os a ir para a delegacia, tanto a vítima como o acusado. Na delegacia, se confecciona o boletim de ocorrência, certo? Policial militar. Depois da confecção do boletim de ocorrência, as partes são entregues ao agente de polícia, que vai levar ao conhecimento do delegado. Já temos quantos passos aí? 1, 2, 3, 4, 5 passos. Depois que leva para o delegado vai decidir se determina que o escrivão faça ou não o TCO. Depois vai se ouvir as testemunhas. O 8º passo, o autor dos fatos presta declaração. E, finalmente, o delegado lavra o TCO. O autor assina o termo de compromisso e comparecimento. Quem praticou o ato, o acusado, ele assina o termo de compromisso de comparecimento da justiça. E aí, por fim, liberação de testemunhos e autor do delito. Experiência própria. Esse processo demora mais de 2 horas. Ou pior, depende, se for evento, esqueça. Por isso que muitas vezes as ocorrências são resolvidas no local. Uma perturbação do sossego nunca acaba, na verdade. Então, basicamente é isso. Então, continuando. Só para a gente se localizar. Imagine essas ocorrências atendidas no nosso estado do Rio Grande do Norte. Nossa população hoje está em por volta de 3 milhões, estimativas 3 milhões e 500 mil. A população do estado do Rio Grande do Norte. Numa área de 52 mil quilômetros quadrados, 167 municípios, onde nem todo município tem uma delegacia, mas tem uma polícia militar. Nós, a Assembleia de Deus, e alguns eventos e algumas instituições, são uma das poucas instituições que estão em todo o estado. Então, nós temos a oportunidade de prestar um bom serviço para a população e realmente entregar um bom produto à população, atendendo essas ocorrências em todos os municípios. Então, a Polícia Militar, instituições religiosas, são das poucas instituições que estão em todos o Rio Grande do Norte. E nós temos essa abrangência, esse leque gigantesco. Então, qual seria a proposta? Simplificar esse processo. Ocorreu a ocorrência, o fato ocorreu, a viatura de polícia militar chega ao local do fato e toma conhecimento dos fatos, vai lá e coleta as informações, ouve as partes e confecciona o TCO. O autor assina o termo de compromisso e comparecimento à justiça. Vocês vão ver que essa parte, esse passo número 3 aqui, é importante, é essencial no TCO, que o autor dos fatos, o acusado, assine o termo de compromisso de comparecimento à justiça. Isso está lá na Lei 9.099. Eu vou detalhar tudo isso nas próximas aulas, eu acho. Melhor, na verdade, porque aqui é só questão introdutória. E, por fim, no 4º passo, libera as testemunhas. Nós reduzimos um processo de 10 passos para 4 passos. Imagina a economia processual disso. A economia de combustível, economia de equipamentos, economia de policial, efetivo policial nisso. E para resolver uma coisa simples. Simplesmente é um desentendimento, uma discussão entre 2 vizinhos. Isso ocorre direto. 75% das ocorrências são de menor potencial ofensivo. E para cada ocorrência dessa, a gente levar para a delegacia e o policial levar para o delegado, podendo se ater a outros crimes de mau potencial ofensivo, podem ser resolvidos na rua. Então, essa é a proposta do TCO. E o TCO está em fase de implementação no Brasil inteiro pelas forças militares. E é uma batalha diária de mudança de processo, mudança de cultura institucional. E nós estamos nesse campo agora. E quais são os aspectos políticos e estratégicos disso? A atuação repressiva sobre o menor delito, pelo pequeno delito, tem efeitos benéficos ao serviço da Polícia Militar. Isso é um ponto. E quais são esses efeitos? Satisfação imediata ao cidadão. Isso eu vi claramente
claramente eu via isso nas ocorrências da Polícia Ambiental. Nós trabalhávamos em Pirangi, e em Pirangi, sempre quem conhece o Carnaval de Pirangi, é aquela rua cheia de som, em horário que não pode, ou depende da situação que não era autorizado. O vizinho liga, e a gente resolvia lá, virava as costas e ligava de novo. Porque lá não tinha delegacia, a delegacia mais próxima era Plantão Zona Sul, para quem não conhece, ficava na época em Candelária. Imagina aí, sair de Pirangi até Candelária para fazer um TCO de um som alto. Nem a vítima queria ir, nem a viatura tinha condições de acionar nesse sentido, porque não tem quem cobrisse a área. E a gente resolvia no local, boa parte das ocorrências. Com o advento do TCO em Pirangi, a satisfação era imediata. Teve relatos de viaturas, de agradecimento, de ligação, e a viatura passando, o pessoal agradecendo. Porque quem já sofreu, quem já passou por situação de perturbação do sossego alheio, só sabe quem passou. Isso causa doenças, pressão alta, causa irritabilidade, e pode outros fatores em relação ao estresse, em relação a outras coisas psicológicas também. Tem estudos sobre isso. Mas, enfim. Previne também. A gente notou que prevenia outros problemas maiores. Prevenção de delitos de maior ofensividade. A gente notou quando a gente atendia aquela ocorrência de som alto, usando o TCO, lavrando aquilo ali naquele local e resolvendo com o TCO, impedir uma ameaça, impedir uma lesão corporal, leve, depois ia para uma grave, quiçá uma tentativa de homicídio. Então, é uma ferramenta interessante para isso. Credibilidade. Por isso que eu falo lá na frente, lá no início, resgate da autoridade policial. E nós somos policiais, nós somos autoridades públicas, autoridades policiais para lavrar o TCO. Isso vai ser bem detalhado nas próximas instruções. Eu vou mostrar o artigo 69 da Lei 9.099, falando como é que funciona exatamente essa lavratura do TCO e quem são as autoridades. Tem os debates, claro, é bom debater, o processo não se muda sozinho, e nós estamos aqui para isso. Facilita o acesso à justiça. Nós somos os primeiros da linha de frente de garantir a justiça para o cidadão. É a polícia militar, é a polícia ostensiva, porque nós somos a polícia que tem esse ciclo de ostensividade. Eu vou falar para vocês o que seria um ciclo, os ciclos, na verdade, de polícia, né? Que é ciclo completo e ciclo incompleto. Nós somos ciclos incompletos, infelizmente. Inclusive é estranho isso no mundo inteiro. Continuando. Uma aplicação de pena não privativa de liberdade, evitando o contágio prisional entre o infrator de crimes de menor potencial ofensivo e os de maior gravidade, incrementando a ressocialização. Isso é essencial. A gente não pode... Nós temos que separar realmente a questão dos crimes de menor potencial ofensivo. Quem nunca... Pode dizer, eu sei que a gente já perturbou o outro, tem a perturbação do sossego ali, é uma questão comum. E precisa da nossa cultura brasileira em relação a isso. Então, é uma coisa comum. E não faz sentido a gente fazer essa mistura, esse contágio prisional entre infratores. É infrator. Fortalecimento da polícia comunitária, participativa, com foco preventivo. A gente está querendo prevenir, a gente está intervenciando repressão do menor delito, com o TCO, contudo, de olho no maior delito. Tem estudo sobre isso, vou até dizer que é o meu estudo, e outros estudos também em relação a isso, que é aqueles estudos, o clássico estudo das janelas quebradas. Lógico, tem muita refutação, tem muito estudo batendo, mas também tem alguns reforçando. Eu fiz uma análise no meu mestrado sobre os crimes de menor potencial ofensivo, e atuando nos crimes de menor potencial ofensivo, você consegue diminuir os crimes de maior potencial ofensivo. Isso, no plano teórico, eu acho que tem que ter uma metodologia, é um trabalho que eu vou fazer futuramente, é tentar criar uma metodologia para isso. Mas encontrei esse padrão em formato de pirâmide. E, por fim, nós somos o policial militar, é a autoridade policial. Nós somos autoridade policial para a lavratura do TCO, de acordo com o artigo 69 da Lei 9.099/95. Vai ser detalhado, vai ser explicado, vai ter alguns convidados que vão falar mais sobre isso, com mais autoridade, vou tentar incluí-los aqui na instrução. E o TCO não é uma forma de investigação criminal. É uma ferramenta de coleta de informações de algo que já aconteceu. Não tem o processo de investigação. E é bom a gente falar em processo, porque quando a gente fala em investigação, são várias tarefas.
O TCO só é uma tarefa, coleta de dados, ponto, acabou. Então, acho que a principal diferenciação agora, atualmente, que está sendo implementada essa questão do TCO é isso, exatamente isso. Informar que o TCO não é uma forma de investigação criminal. É simplesmente uma tarefa de coleta de dados, um processo de coleta de dados. De tarefa única e direto para o juizado, o GCRI, né? Juizado Especial Criminal. Além de tudo isso, nós temos aspectos operacionais. Quem vai sentir isso são quem está na ponta da linha. Quem está na ocorrência, quem está no serviço policial. Nós temos a situação do atendimento da ocorrência, ocorrência policial, no local do fato. Você não pega a vítima e leva para outro lugar. Não pega o acusado e leva para outro lugar. Você faz no local, lavratura no local da ocorrência. Você evita a dupla vitimização do cidadão. Imagina um cidadão, estou com perturbação do sossego alheio, e a pessoa tem a necessidade de sair de sua residência e ir para uma delegacia. Infelizmente, nossas delegacias não têm as melhores estruturas, é fato. Além disso, um procedimento que pode durar mais de 2 horas. Ou seja, é melhor ficar escutando som alto em casa do que passar 2 horas perdendo som numa delegacia. Primeira coisa também é outra coisa. Vai diminuir, aliás, a cifra negra. O que é a cifra negra? São aqueles crimes ou infrações penais que ocorrem e a polícia não tem conhecimento ou a vítima não tem interesse de prestar queixa. E, geralmente, quando tem implantação do TCO, é algo que ocorre. Aumento do número de ocorrências, que, na verdade, elas já existiam, só estão sendo registradas agora. Depois de um tempo, ela estabiliza e você vai ter um número real. A economia de recursos, outro ponto-chave. Esse é um estudo da PRF, tem mais estudos recentes, mas esse aqui acho que foi um dado que eu peguei ultimamente, vou ver se eu encontro mais, que um TCO feito de forma tradicional, e você pega a vítima, o acusado, leva para a delegacia, custa, em média, R$ 3.260, baseado em combustível, baseado em salários de funcionários públicos, baseado em energia elétrica e em toda a estrutura que vai ser utilizada. E um TCO feito no local da ocorrência, sem deslocamento, sem nada, R$ 75. Imagine esse impacto na economia que hoje nós vamos sentir. Libera a Polícia Civil para investigação de crimes mais graves. Nós temos taxas de homicídios aí de não elucidação altíssimas no Brasil. Tem esse ponto-chave também para a Polícia Civil, né? É bom para eles. Com exceção, claro, não com exceção, mas com deixar claro que as autoridades policiais todas podem lavrar TCO e devem lavrar TCO quando tomar conhecimento. Porém, a maior parte das ocorrências envolvendo TCO que chegam na Polícia Civil, quem leva é a Polícia Militar. Então, vai diminuir consideravelmente essa questão para a Polícia Civil em relação ao lavrador de TCO e liberar eles para fazer outras coisas também em relação a crimes mais graves, né? Mais uma vez, aumento da confiança do policial e no policial militar. O policial revestido da sua autoridade e a população vendo que ele tem autoridade. Redução do tempo da guarnição afastada do local de ocorrência. Quando você vai para a delegacia, você sai da sua área de policiamento. Isso afasta, deixa de atender outras ocorrências, inclusive. Tem que ter treinamento constante ao efetivo e aperfeiçoamento do atendimento. Nós temos que voltar a nossa visão para o cliente. Nós temos que ter totalmente atendimento ao cliente. Nós estamos aqui, nós estamos na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, ou qualquer Polícia Militar do Brasil, por causa do cliente, que é o cidadão, o brasileiro, ou qualquer estrangeiro que visita a nossa terra, mas nós estamos aqui por causa do cliente, por causa do cidadão. Credibilidade da polícia em relação à polícia-comunidade, aumenta a credibilidade. Você quer aumentar a credibilidade ou confiança em alguém? Cria empatia. E empatia, como é que se cria empatia? Conhecendo, mantendo contato, sensibilizando, interagindo. Se não tiver isso, vocês nunca vão criar empatia. E o TCO é uma ferramenta de criação de empatia também. Mediação de conflitos. Nós somos os melhores resolvedores de problemas do mundo em relação a mediar conflitos. Então, nós temos que treinar essa parte também. E o TCO
pode ser um bom mediador ou até um boletim de ocorrência. Nós temos ocorrências que dá para ser resolvidas ali. Mas, como bom conhecedor de problemas de som alto em relação à polícia ambiental, o que a gente sempre se depara são sempre as mesmas ocorrências dos mesmos locais, das mesmas residências. Então, quando é para fazer TCO, você já vai para fazer mesmo TCO. E já faz apreensão de som e já acaba com o problema. Em outras situações, não. Dá para fazer a parte de mediação de conflitos. E você está vendo, você viu, você pegou os relatos. Quem viu consegue relatar melhor o que está acontecendo. Isso é essencial para tomar a decisão judicial. Vamos já então falar um pouco agora sobre rotina administrativa. Então, qual seria essa rotina administrativa do TCO? Certo? Primeira coisa que você vão fazer, é a lavratura no local da ocorrência. A viatura vai ter uma parte com TCO, ou se Deus, em algum momento, em alguma situação, podemos ter, inclusive, um sistema móvel em tablets. Isso já é realidade em Santa Catarina, isso é realidade no Piauí. Certo? Nós teríamos também uma equipe revisora, se necessário, para corrigir qualquer coisa, não corrigir o TCO, mas implementar qualquer outra coisa, colocar uma capa, descrever melhor, digitar o que foi escrito, muitas vezes a nossa caligrafia não é tão boa. Enviaríamos tudo isso para a comarca, no caso vai ser um GCRIM, um Juizado Especial Criminal, do município, ou no caso Natal nós temos uma central aqui de Juizados Especiais Criminais. Lá seriam contatos administrativos, isso tudo é tarefa de batalhão. A sua tarefa principal é fazer o TCO. E, por fim, também contato com o Ministério Público, porque é de interesse também do Ministério Público, ele também participa do processo, na verdade, lá no GCRIM, também em relação à confecção de boletim circunstanciado de ocorrência, que já é outro processozinho diferenciado, mas é que é para criança e adolescente. Eu vou explicar também nas outras instruções. Então, como eu falei, boletim de ocorrência circunstanciado, que é para criança e adolescente. Então, vamos falar sobre cases de sucesso. Agora, né? Nós temos o case, que eu gosto muito de falar sobre esse case de sucesso, que é da Polícia Rodoviária Federal, nossa PRF. E a PRF é uma instituição que também está nessa batalha de confecção de TCO, estão confeccionando TCO no Brasil todo já. E eles confeccionaram, por exemplo, no ano de 2018, 53.167 TCOs. O custo unitário do novo formato deles, isso aqui já é um novo dado, recente 2020, é 225 por procedimento. Não se compara ainda com os R$3.000. O custo total dá R$11 milhões. Porém, a economia é de 169 milhões estimada para a lavratura desse TCO. Além de destinar 750 horas a mais de policiamento e fiscalização. Mais uma vez, só para explicar, o custo do TCO na delegacia é no valor de R$ 3.408. Olha a comparação. Enquanto se gasta 225 para lavrar um TCO na rua pelo policial, o custo do TCO para ir levar no procedimento tradicional é de R$ 3.408. Uma economia, um custo de mais de 181 milhões. Eu não consigo parar de pensar no que esse valor pode ser revertido para outras atividades de segurança pública ou ainda atividades de qualquer outro tipo de necessidades do cidadão. Então, TCO, além de facilitar o processo, trazer autoridade para o policial, é questão de economia mesmo. Então, as experiências que nós temos em relação à PRF, porque cada estado, a PRF, interessante, eles têm um ponto focal responsável pela caixa do TCO. E
esse TCO pela PRF, cada estado pode ser totalmente, sofrer barreiras judiciais, inclusive. Porém, você pode observar aqui no mapa que somente 3 estados do Brasil não estão implantados totalmente. Ou estão em processo de implantação, ou não está implantado totalmente. O nosso estado, o TCO, pela PRF, está implantado. Então, vocês observem aí como é o sucesso da PRF. Eu acompanhei um pouco no início, esse passo a passo até em Brasília, eu mantive contato com os instrutores da PRF sobre o TCO. É uma experiência fantástica. E muita coisa de processo mesmo, de procedimento, é baseada em alguns manuais da PRF que eu vou também disponibilizar para vocês. Nós temos também casos de sucesso, de polícias militares. Santa Catarina é um bem conhecido nosso. E é a Polícia da Tecnologia. Eu fiz uma visita em Santa Catarina em 2018 pela Senasp, e um coronel chegou para mim e falou: a minha polícia é a polícia da tecnologia, e a sua. Eu não falei nada, saí, fui andar. Porque nós estamos nesse processo ainda. Eles estão muito à frente, na verdade. E eu gosto dessa ideia que eles utilizam a tecnologia para aumentar a eficiência. Eficiência é isso, é você fazer uma atividade eficácia. Fazer uma atividade com menor custo e melhor resultado é eficiência. Então, eles são mais eficientes em relação a aumentar a eficiência deles em relação a isso. Então, em 2007, a PM de Santa Catarina começou a utilizar a versão móvel de boletim de ocorrência, atendimento de ocorrência. Em 2017, os crimes de menor potencial ofensivo correspondiam a 80% das ocorrências atendidas na instituição. Olha aí, 80%. Eu falo 75%, lá 80%. É muito parecido. Correspondendo a uma economia de mais de 1 milhão de combustível em relação a combustível. Acho que não vou ver que eles mediram toda essa situação. Redução do tempo médio de atendimento de ocorrência de 3 horas para 30 minutos. Como eu falei, aqui é 2 horas, mas é 3 horas. Ou seja, a ocorrência durava 3 horas, passou para 30 minutos. Olha a economia de 600 mil horas de policiamento em 10 anos. 50 mil plantões em 12 horas. É dinheiro, é custo. E isso reflete na economia estadual, reflete na sensação de segurança, reflete na qualidade de vida do cidadão, reflete em tudo. E nós temos os nossos casos de sucesso também. A PMRN tem casos de sucesso. Eu vou enfatizar um que eu vi de perto, que foi uma campanha, que foi chamada Embaixo em Bom Som. Vou ver se eu tenho cartilhas dessa campanha, vou mandar para vocês. Eu tenho ela digital, vou mandar para vocês. É uma cartilha que foi feita. Na verdade, foi uma campanha que tinha cartilha, tinha folder, tinha cartaz. Nós fizemos campanhas na TV, rádio, tudo isso utilizando o TCO. E é bem interessante. E foi o projeto Embaixo em Bom Som, no município de Parnamirim. Foi uma experiência local, pontual, num período específico, de trauma que nós tivemos, que era a questão do carnaval em Pirangi. Apresentamos uma redução de 71% das ocorrências de ameaça. 83% de ocorrências de roubos, 88% de lesões corporais e 66% de ocorrências envolvendo entorpecentes. Quando a gente diminuiu a perturbação do sossego, ocorreu a redução de tudo isso em seguida. Foi como um efeito cascata. A gente acabava com a situação aqui, aglomeração não autorizada, claro, não é para acabar com a roda de ninguém, quem não gosta, o departamento gosta. Mas aquela coisa que não é regulamentada, não é feita, a gente viu um resultado, de acordo com os dados da época, foram esses. Foi muito positivo. E foi tudo graças à campanha utilizada, a ferramenta TCO, cartilha educativa também nós utilizamos, claro, interações com outras instituições, como Polícia Civil, Prefeitura, Ministério Público, Judiciário, ou seja, não foi só a Polícia Militar. E isso que é a nossa ideia hoje, é fazer toda essa ação conjunta. Como é que a gente vai fazer um TCO? Aprendi o som e ia colocar onde? Aí tivemos contato com a Polícia Civil. E tem uma casa da prefeitura que eles ocupavam, que a gente foi lá e ajudou também.
e fazia a parte da apreensão lá. E também nós tínhamos também contato com o depósito judiciário, porque para levar tudo isso e colocar em qual local. Então, nós tínhamos também contato com o depósito judiciário, para agendar também a audiência, ou seja, era um processo complexo, contudo, não é impossível, dá para fazer. Depois de entrar na rotina, foi fácil. Então, isso foi um dos casos da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Nós temos casos no interior anteriormente, de confecções de outros oficiais da polícia. Esse da CIPAM foi a oportunidade, foi eu, capitão Dantas, capitão Souza. Nós tivemos a oportunidade com o capitão Daniel, que ele passou um tempo em Pipa fazendo a lavratura do TCO. Capitão Micael, também no interior em Parelhas. E outros oficiais, capitão Trindade na Zona Norte, o pessoal do SHOT também faz TCO. Ou seja, nós temos uma tradição de TCO. Nós temos que só engrenar e continuar fazendo essa ferramenta. Estamos em processo licitatório em relação à confecção de formulários, tanto para ter circunstanciado como boletim de ocorrência. Então, é uma ferramenta que vai vir para os senhores utilizarem. Como é que está a implementação do TCO no Brasil? Nós estamos com as polícias militares, é claro. Cada estado está em um ritmo. Nós temos estados com implantação total. Podemos riscar aqui todo o Sul. No caso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos Rondônia, com implantação total, e Piauí. Em fase de implantação parcial, nós temos outros estados. O RN se encontra com uma parcial implementação, em alguns locais está sendo feito. E o mais importante, nós temos um provimento, um documento da Justiça Estadual, recepcionando o nosso TCO, depois de muitas reuniões com o Ministério Público, do ano, inclusive, de 2015, 2016. Então, a comissão de TCO fez parte desse trabalho de construção desse provimento, juntamente com o Coronel Alari, comandante da PMRN atualmente, o Coronel Souza também participou, o Coronel Mendonça participou também, o subcomandante. Então, essa construção foi na mão de vários oficiais, Capitão Dantas, Capitão Souza, e vários outros oficiais também participaram para construir esse provimento. E foi uma batalha do ano 2015, 2016, durante a campanha da CIPAM. Nós tentamos pegar todas as experiências que nós tínhamos no interior, junto com a da CIPAM, que estava mais nos holofotes na época, e conseguimos emplacar um provimento que recepciona o TCO da Polícia Militar. Então, qual seria o processo? Eu gosto de coisa didática, gosto de coisa assim, bonequinho e tal. Então, está aqui o bonequinho ou a vítima da ocorrência no seu local, certo? E o policial chega no local da ocorrência e vai lavrar o TCO. A lavratura acontece no local. Essa lavratura do local pode ser de um TCO ou de um boletim de ocorrência circunstanciado, depende da ocorrência. Ou ainda um boletim de ocorrência normal, da Polícia Militar. Depois disso, o TCO é enviado para ou o Ministério Público ou o Judiciário. Ministério Público ou Judiciário. Depois da lavratura, envia para o batalhão, Ministério Público ou Judiciário. Então, nós temos esse processo, a lavratura no local da ocorrência, o envio do documento para o batalhão, para a equipe dar uma revisada, uma analisada, e após isso, o boletim de ocorrência circunstanciado vai para o Ministério Público, ou o TCO vai para o sistema de justiça. Vou detalhar cada procedimento desse, cada elemento desse ainda nas próximas instruções. Resultados esperados. O que é que a gente espera disso? O que é que nós esperamos disso? Redução dos custos, redução da subnotificação ou duplicidade e duplicidade de ocorrências, que é muito comum. Quem trabalha com dados sabe que isso é horrível. Ampliação da disponibilidade do efetivo para outras atividades de policiamento ostensivo, que é a parte preventiva, nós temos que prevenir. Melhor interação entre os atores de persecução penal, PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Judiciário,
O nosso processo é único, meus senhores. A ocorrência começa e termina no judiciário, né? Essa coisa cortada, não. Nosso problema é processo. Então, vamos pensar em processo. Liberação das polícias judiciárias para investigação. Polícias militares mais qualificados, porque nós temos que sempre estar procurando nos qualificar em relação a melhor atuar para o cidadão. Maior eficiência dos processos administrativos e procedimentos. Aumento da motivação profissional. Você é autoridade policial. Nunca se esqueçam disso. Vocês são autoridades policiais. Vocês podem atuar na ordem pública, na segurança pública e na defesa social. Vocês são autoridades policiais. Certo? Vocês têm o dever de fazer intervenção. Redução de custos para registro de ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo. Vai reduzir o custo. E controle da legalidade feito pela população. Testemunhas, imprensas. Então, são alguns resultados esperados. Impactos. Acho que o mais legal é essa ampliação do acesso à justiça. O cidadão vai ver a justiça acontecendo ali na frente dele, a marcação de audiência, sem aquela coisa burocrática de ir a um juizado, a uma delegacia. Burocracia. Brasileiro é especialista em burocracia, nunca vi nisso. Aumento da sensação de segurança da população. Aumento da satisfação da população. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Valorização das instituições de polícia ostensiva do sistema de segurança. Nós somos autoridades policiais. Melhoria da qualidade de vida da população. Aumento dos índices de resolução dos crimes. Redução da vitimização e sensação de impunidade. Diminuição da sensação de impunidade. Isso aí é muito bom. Controle da criminalidade. Diminuição do custo econômico da violência. Tem muito estudo sobre o custo da violência. E nosso custo da violência é altíssimo. Às vezes, por fazer intervenção exagerada burocrática ou por deixar de intervir em outros crimes, enfim. O TCO está tudo ali, está tudo relacionado. Aumento de satisfação e confiança das instituições de segurança pública. O mais importante para mim é satisfação do cidadão. Nós estamos aqui para do potiguar, do brasileiro, do ser humano. E eu acho que esse é o melhor impacto que nós podemos ter. Algumas considerações. Só para a gente continuar o nosso papo nas próximas aulas. Policial militar é um dos agentes públicos que melhor imediatamente representa o Estado ante o cidadão por reunir a identidade, a presença, a autoridade e a força. Nós somos o Estado, nós estamos ali representando o Estado. O Estado tem que chegar a você. Se o Estado não chegar a você, não chegar ao cidadão, não se resolve os seus problemas. Então, nós somos os melhores, os mais imediatos representantes do Estado em relação ao serviço público para o cidadão. O cidadão é quantitativamente mais impactado pelas infrações penais. Então, nós temos o maior 95% aqui no Estado de infrações penais de menor potencial ofensivo. Santa Catarina, como mostrei, 85%. Olha o impacto disso. Em relação ao número de ocorrências, em relação à infraestrutura. E a Polícia Militar, na execução do policiamento ostensivo, vai atuar com maior eficiência. Como eu falei, eficácia é você fazer. Eficiência é você fazer melhor. Fazer com menor custo. Então, nós vamos nos tornar mais eficientes. Não só a Polícia Militar, mas todo o sistema de segurança pública estadual. Então, pessoal, o encontro de hoje foi isso. Então, até o próximo encontro, certo? Vai ser uma pequena prova, só para rever alguns conceitos que eu achei importante, só para vocês darem uma revisada. Porém, junto com a prova, vai ter um material, os slides e alguns outros materiais para vocês darem uma lida, para consultas futuras. Quem quiser ler logo de imediato pode ler, que é material curto. Através de link do WhatsApp, ou vai ser um link aqui embaixo no vídeo. Eu vou dar uma organizada nisso ainda. Ok? Relaxa. 10 questões somente. E no próximo encontro falaremos sobre o quê? Falaremos sobre os aspectos legais do TCO. Vamos destrinchar a Lei 9.099. Vamos falar um pouco sobre os debates nacionais e os debates locais do TCO. Certo? E vamos falar de detalhamento de experiências no Estado. A campanha em Baixo Bom Som, Parelhas e Pipa, por exemplo. Com entrevista, vamos tentar entrevistar esse pessoal. Porém, é importante que vocês me enviem perguntas ou curiosidades. E eu também vou fazer uma pesquisa com vocês sobre o perfil de cada um. Vai ser tudo na prova.
prova vai ser tudo misturado. Vai ser a prova e depois vai ter a pesquisazinha no final. Eu quero saber só o que vocês tiveram alguma profissão anteriormente, curso de formação e experiências com segurança pública. Só para eu nortear melhor os senhores e as senhoras para as próximas instruções, tá bom? E perguntas aleatórias de assuntos sobre TCO, estamos abertamente a discussões. E muito obrigado, até a próxima e valeu!